Noite, gente. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus e cante: seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome. Seu nome é Jesus. Seu nome. Eu amo sim. Eu amo sim. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome. Seu nome é Jesus. Seu nome. Eu amo sim. Ó quanto eu adoro. Ó quanto eu adoro. A Ele eu me rendo. A Ele eu me rendo. Seu nome. Eu amo sim. Aleluia. 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 Louvado seja. Louvado seja o Cristo Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja. Louvado seja Jesus. Ó Deus, que chama as estrelas pelo nome, que conhece o nome de cada um de nós, que se preocupa conosco. Ó Deus vivo, no nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós na cruz, o Messias, o nosso libertador, o bom pastor, o príncipe da paz, o nosso conselheiro, a razão da nossa vida. Nesse nome nós temos acesso a Ti. Podemos não ter acesso a muitas autoridades famosos desse mundo, mas por causa do Teu Filho nós temos acesso a Ti, porque Ele deu a vida por cada um de nós na cruz. Ó grande e poderoso Deus, a tua voz é majestosa, é gloriosa. A tua voz faz estremecer o deserto. A tua voz parou a fúria do mar. A tua voz acalma o vento. A tua voz nos confronta, nos abençoa, nos guia. E é ela que nós viemos ouvir nessa noite. A tua voz majestosa, maravilhosa. Estamos aqui, ó grande Deus, para te buscar, porque necessitamos, precisamos muito de ti. Todos os dias, toda hora,
usa de misericórdia, perdoa os nossos pecados, mas que nesse culto possamos ser avivados, fortalecidos. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor vai voltar e não está longe. Os sinais mostram isso. A humanidade, acreditando ou não, o Senhor vai voltar. E nós estamos aqui para cuidar da nossa alma, afinar a nossa vida com o Senhor, buscar a tua compaixão, a tua força, para caminharmos rumo ao céu. Dirige esse culto do começo ao fim, mas abençoe nós todos, meu Pai, que venhamos sair desse culto perdoados. Sim, meu Pai, de pé, limpos, lavados no teu sangue, e com a tua direção. Fala o que precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas que sejamos abençoados no decorrer do culto. Levante as mãos e diga: meu Senhor, eu te amo, por isso eu estou aqui para te buscar. Fala comigo, e cada minuto aqui, que o Senhor me abençoe. Diga se você crê, amém, e graças a Deus. Louvado seja o teu santíssimo nome. Essas palmas são para o Senhor, meu Deus. Receba toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Por favor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. No finalzinho da Bíblia. Dá uma colher de chá aí para você achar mais rápido. Porque tem gente que está procurando no início da Bíblia. Aí é Gênesis, tá? Tem que ler a Bíblia, viu? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos ler o 13 e o 14. Quem já achou, levante sua Bíblia. Meu Pai, a tua palavra é que faz a diferença. Eu sei que o Senhor quer ensinar, quer orientar, quer salvar, quer direcionar. E eu sei também que sempre tem alguém querendo aprender. Em nome de Jesus, usa a minha boca e abra o entendimento de todos, para que eles possam compreender a tua palavra e serem abençoados, no nome de Jesus. Diga: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. E quem crê, diga amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, o que é que diz aí? Aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha para mim, por favor. Você deve já ter percebido que as mensagens que estão sendo dadas de um tempo para cá, né, nesse cenário difícil do final dos tempos, tem sido mensagens fortes, tem sido alertas, tem sido para despertar, para acordar, para levantar quem caiu, para realmente abrir os olhos de quem não estava enxergando o perigo de perder a salvação. Tem sido mensagens fortíssimas.
Você deve já ter percebido que Deus tem falado forte, querendo salvar o máximo de pessoas. Se você me perguntar por que Deus está fazendo isso, eu vou te dizer que Deus sempre agiu assim, para salvar o ser humano. Deus sempre deu o aviso. Você acha que antes de Adão e Eva pecar, Deus não tinha avisado? Sim ou não? Tinha. Antes de Adão e Eva caírem, Deus tinha avisado. Deus tinha falado, porque Deus sempre fala. Deus enviou anjos para avisar a Ló e a família dele que ia destruir Sodoma e Gomorra. Ainda pediu para não olharem para trás. Ela olhou, mas Deus tinha avisado para não olhar? Deus tinha usado os anjos para avisar. Adão e Eva não obedeceram, mas Deus tinha avisado para não tocar. Você acha que as pessoas que morreram afogadas na época de Noé, no dilúvio, elas foram avisadas? E como foram avisadas? Porque Deus sempre avisa. Lembra quando o Egito foi destruído? O Egito foi destruído, mas Deus usou Moisés para avisar a Faraó: deixa o povo de Deus embora, não segura o povo de Deus na escravidão. Ele ouviu? Não. E o Egito pereceu. Diferente de quando Deus deu sonho a Faraó, ele pediu para alguém interpretar e só José conseguiu interpretar. Você pode ler depois em Gênesis 41, você vai ver que só José conseguiu tranquilizar Faraó com aquele sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas, mostrando que vinha 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E o Egito se preparou, porque ele deu ouvidos ao que Deus mostrou. Olha o que nós lemos, olha esse versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, tem uma promessa: aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados o quê? Imaculados, irrepreensíveis, em paz. Ora, se ele está falando e eu me preparo e eu dou ouvidos, então não vou ser pego de surpresa. Por exemplo, eu tenho roupas de frio e minha esposa deixa essa roupa na mala, guardada. Aí sempre eu vejo, quando vai se aproximar o inverno, ela tirando a roupa, preparando a roupa. E eu pergunto: está fazendo o quê, Rosa? Ela disse: amor, vai vir frio aí, estou preparando nossa roupa. Roupa por frio. Vem o inverno aí. Agora, Deus fala tanto o que vem pela frente e você não vê a maioria se preparando. Você não vê a maioria se limpando, se tornando irrepreensível. Pelo contrário, você vê pessoas caindo sempre nos mesmos erros, vivendo de aparência, preocupado com o que os outros acham, pensam. Como no passado o Senhor Jesus pegava forte em cima dos religiosos hipócritas, porque do lado de fora estava impecável, irrepreensível do lado de fora. Mas Deus observa o lado de dentro. Para Ele, não é o que você faz, é o que você é. Para Ele, o nosso exterior não faz diferença.
Quem se iludiu com o exterior foi o profeta. Com os irmãos de Davi, ele disse: eu não vejo como vê o homem. Não é nenhum desses. Está faltando um ainda. Em outras palavras, esses aí eu conheço. Tem do lado de fora o que te agrada, mas não tem do lado de dentro o que me agrada. Não sei se está dando para você entender. Se você aguarda novo céu, nova terra, se você aguarda a salvação, se você aguarda a volta de Jesus, então você tem que aguardar limpo, de pé, irrepreensível, com a sua vida reta diante de Deus, para você não ser pego de surpresa. Compreende? Por favor, entenda que Deus te conhece. Eu não te conheço. Muitas pessoas de repente pensam que te conhecem, mas tem pessoas que mentem acerca do que elas são. As pessoas admiram o que ela finge ser, mas Deus sabe que no fundo, ela não é. Porque Deus conhece você por dentro e sabe quem é você quando você está sozinho. Ele sabe quem eu sou. Lembra das cartas do Apocalipse? Eu conheço. Nas cartas ele fazia questão de dizer o seguinte: eu sei quem é quem, eu conheço cada um dentro da igreja. Ele chegou a falar até de um grupo pequeno de uma igreja, dizendo assim: nessa igreja tem poucos que andam comigo de branco, com as vestes limpas. Tem poucos. Então ele sabe se aqui tem muitos salvos, poucos salvos. Eu não sei. Eu prego, mas ele conhece quem é cada um. Ele sabe. Ele pesa. E quando você entende isso e passa a ser sincero diante dele, não importa o pecado que você tenha cometido, tem perdão para você, tem misericórdia para você. Compreenda que quem matou o Senhor Jesus foram os nossos pecados. Nossos pecados que mataram o Senhor Jesus. E Ele é tão maravilhoso que Ele sofreu. Agora você vai entender por que Ele morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Nós queríamos ter essa morte eterna, mas Ele morreu no nosso lugar. E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa alma, e nos arrependemos dos nossos pecados, então o sangue dele nos cobre. E Deus não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo. Além de nos perdoar, a justiça dele vem para nós. Por isso que nós temos acesso ao Pai. Então ele morreu porque o salário do pecado é a morte, e alguém tinha que pagar. Para nós não pagarmos, porque não tínhamos condições, ele morreu para nós tomarmos posse do novo céu e da nova terra. Será que isso é pouco para você? Será que você entende a grandeza do que Jesus fez por você na cruz? Será que você já se arrependeu dos seus pecados? E esse sangue já te cobriu, já te lavou? Por causa desse sangue, se você aceitou, o diabo não pode mais te condenar, porque você não paga uma conta duas vezes, e Deus é justo. Se Ele já pagou pelos nossos pecados e eu aceitei Ele, então eu estou livre. Eu não preciso temer nem a volta de Jesus, que vai acontecer você acreditando ou não. O ser humano acreditando ou não, ele vai voltar e está perto, os sinais estão aí. Semana passada agora foi a semana dos tornados. Coloca aí as manchetes da semana, olha só. Tornado mata 5 pessoas e deixa 33 feridas em região populosa da China. Próximo.
Tornado atinge Estados Unidos, equipes realizam buscas em meio à tempestade. Olha o outro, tornado atinge o interior gaúcho, entenda o que ocorreu. Nossa vizinhança desapareceu, mais de 20 tornados atingem os Estados Unidos e deixam rastro de destruição. Aí tem uns vídeos. Olha para mim, por favor. Não é assim toda semana? A guerra não parou, não. A Rússia agora está avançando. Bombardeou a Ucrânia. A energia lá está praticamente acabando. Eu vi a foto agora na matéria de um ucraniano dizendo assim, ó, lutamos com todas as nossas forças, mas estamos perdendo todas as batalhas. Eles estão avançando. E toma-lhe morrer gente, toma-lhe morrer gente. Olha como nós estamos vivendo, olha a tensão. Eu fico pensando, meu Deus, na pandemia, que parecia que muita gente ia se fortalecer, muita gente ia se avivar, ia se agarrar com Deus, muita gente ia voltar, ou a maioria dos afastados iam voltar. Quem disse? Gente que não voltou até hoje. Tem gente que não se cuidou, pensou que estava bem, e foi se acomodando, e hoje não tem nem mais força para vir na igreja. E se acontecer outra coisa pior? Será que você permanece? Como você está? Seus pecados já foram lavados pelo sangue de Jesus? Você já se afastou? Porque o pecado é o seguinte, ele não te dá paz. E quando a pessoa está em pecado, ela vai se escondendo de Deus. Primeira coisa que ela quer deixar de vir é na igreja. Porque você não ouve na igreja o que você ouve no shopping, no mercado, no teatro, em casa. Você ouve na igreja a palavra de Deus que te confronta. Por isso que Hebreus 10, 25 fala para você não deixar de congregar, quanto mais no final dos tempos. Porque a palavra de Deus, ela confronta a gente. Quando a pessoa está bem com Deus, qualquer coisa que ela passa, ela corre para Deus. Deus tem misericórdia de mim, Deus me salve, Deus me dê força, Deus me perdoe do meu erro. Mas quando a pessoa vai pecando e não vai confessando, ela vai se esfriando e se afastando de Deus. E correndo o perigo de morrer e ir para o inferno. Olha que interessante essa passagem de Lucas 18, versículo 18. Vamos entender isso aqui. A energia caiu, mas o gerador entrou. Pede para aumentar o ar, esquentou um pouco, não foi, gente? Vou aumentar um pouquinho aqui. Lucas 18, versículo 18. Diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele estava salvo? Ele tinha certeza da salvação? Quando você está certo de alguma coisa, você pergunta a alguém? Não. Ele foi perguntar ao Senhor Jesus sobre a vida eterna. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é quem? Que é Deus, né? Olha o ensinamento de Jesus para você ter cuidado com elogios, tá? Dê glória a Deus, né? Sabes os mandamentos? Olha só o que o Senhor Jesus disse para ele. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Olha para mim, por favor. Olha o que o Senhor Jesus fez com ele. Fez ele enxergar que o problema dele era o apego
as riquezas. Porque teve muitos homens ricos antes dele que teve vida com Deus e Deus não falou isso. Abraão foi pobre, Jó foi pobre, mas não tinha esse problema de ser apegado às coisas materiais. Mas esse aqui tinha. Tem gente que tem dinheiro, mas tem gente que o dinheiro tem ela. Tem gente que tem muito, mas não é apegado a nada. Tem gente que tem muito e é apegado a tudo. E tem gente que tem pouco e é apegado ao pouquinho que tem. E tem gente que não tem nada, mas mesmo assim é materialista, é apegado ao dinheiro. E Deus conhece quem é cada um. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que você enxergue a sua condição espiritual. Por exemplo, nós temos aqui grupos de pessoas. Nós temos pessoas que até hoje na igreja não se libertaram. Não se libertaram dos demônios, ainda tem perturbações. Não se libertaram do pecado, não largaram o pecado. Tem pessoas que ainda não abandonaram as coisas desse mundo, não se libertaram de vícios. Nem a primeira fase a pessoa passou ainda, mas está em busca de bênçãos. Que ela quer resolver o problema, é o que ela quer. Ela não faz, ela não busca o que ela precisa, que é se libertar. Ela quer resolver o problema. Nem o diabo saiu ainda. Tem gente que o diabo já saiu, já se libertou. Mas ela ainda não recebeu o Espírito Santo, e ela se acomodou. Como se ela fosse conseguir permanecer até o final sem o Espírito Santo. Isso é muito difícil, porque já não é fácil com o Espírito Santo, imagine sem ele. E você tem que focar o Espírito Santo. E tem gente que tem o Espírito Santo e não está fazendo nada. Você não entendeu porque o Espírito Santo veio sobre você. Você deveria estar dando frutos e fazendo alguma coisa para ajudar alguém, porque você já tem condições de ajudar os outros. E você que já está no grupo de quem recebeu o Espírito Santo e está servindo, cada dia sirva mais. Mas é bom você olhar para a sua situação e se enxergar, porque Jesus não quis condenar ele, ele quis salvar ele e mostrou a realidade dele, mas ele ficou triste. Eu já vi pessoas ouvirem uma palavra que poderia salvar ela e ela ficou triste. Mas tem gente que ouviu a palavra, foi humilde e se voltou para Deus e buscou arrependimento. Amém? Busque arrependimento. Busque Deus, seja humilde. Não resista à voz do Espírito Santo. Não seja orgulhoso e confie em você. Porque Pedro era, não, eu para lá, eu para cá, eu não sou igual aos outros, eu não vou negar. E negou feio. Você não vai aguentar a pressão sem o Espírito Santo. Você precisa dele. Às vezes a pessoa não se conhece. E a palavra de Deus nos faz enxergarmos como devemos nos enxergar, porque nós gostamos de enxergar os erros dos outros. Uma vez eu vi uma cena muito forte de uma mãe que teve um problema, uma situação, e ela estava defendendo a filha. Minha filha não faz isso, sabe como é pai e mãe, né? Para aceitar o erro dos filhos é difícil. Não, minha filha não fez isso, vocês estão enganados, estão acusando minha filha de coisa que ela não fez, isso é inadmissível. E a garota falou assim: mãe, eu fiz mais do que eles estão falando. Mãe, que isso, minha filha? Quer dizer, era uma filha que mostrava para a mãe uma coisa e ela era outra. Quem é você, hein? O que está faltando para você ter certeza da sua salvação? O que está faltando? O que está faltando você fazer, deixar ou começar a fazer para ter uma vida sadia com Deus, já que você está esperando a volta dele, novo céu e nova terra? Você vai ficar esperando o inverno sem camisa? É? Você vai esperar o verão de agasalho? É? Você vai esperar Jesus voltar sujo, caído? Ou vai se levantar, ou vai deixar Jesus te lavar, te limpar?
O maior prazer de Deus é perdoar. Ele só precisa ver sinceridade, mas o maior prazer dele é perdoar. Bem-aventurados os que foram perdoados, lavados com o sangue de Jesus, porque você tem paz, você tem acesso à presença de Deus. Eu já atendi uma pessoa que ela confessou o pecado, que ela estava escondendo há muito tempo, e ela disse assim, chorando: o senhor não sabe o peso que saiu de mim, porque isso me distanciava de Deus. Agora só em eu confessar eu sei que Ele já está comigo. Que bacana. As pessoas dizem assim, você tem que curtir a vida. Ei, você não tem que curtir o mundo não, porque prazer, paz, alegria está na presença de Deus. Não está lá fora não, lá fora é engano, lá fora é ilusão. As pessoas quando morrem famosos, você já viu a repercussão que dá? Morreu fulano, todo mundo fica, né? Que isso, fulano morreu, quantos anos tinha? Só calcula logo. Esse dia morreu um com 51 anos. Quem tem 45 fala assim, meu Deus, falta 6 para chegar nessa idade. Não tem idade para você morrer não. Para morrer basta você estar vivo. Um dia a morte vai chegar para você. Pode ser com 50, com 60, com 70, com 20, vamos descer mais um pouquinho, com 15, com 30, com 40. Pessoas ficam assim quando morrem famosas, mas anônimos morrem todos os dias. Talvez quando você morrer não vai dar essa repercussão toda, quando nós morrermos. E essa palavra que eu prego para você, eu prego primeiro para mim. Deus me conhece. Conhece minhas fraquezas, conhece as suas fraquezas. Não finja ser super-herói não, porque ninguém é. Nós estamos na luta para sermos salvos, é uma guerra. Mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. Pelo menos eu estou lutando por isso todo santo dia. Eu falo para mim mesmo, eu vou ser salvo. Eu vou lutar com meu Deus até o fim, pela minha salvação. Eu aguardo novo céu e nova terra, onde habita justiça. Aqui embaixo tem justiça? Embaixo tem muito mais injustiças. Chega a doer certas coisas que a gente vê. Dói. E dói mesmo. Mas graças a Deus, pela nossa salvação. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Eu não fico pedindo a morte, não. Eu fico pedindo força para Deus para ir até o final. Mas dá para a gente perceber que está bem perto. E a Bíblia fala que vai ser num piscar de olhos que seremos transformados. Não vai dar tempo para nada. Vai ser um dia normal. Vai ser um dia que vai começar normal. Mas não vai terminar normal. Vai terminar com a grande notícia. Jesus voltou. Tomara que você não esteja aqui para ouvir essa notícia. Fique em pé no seu lugar. Eu passei o vídeo? Então senta. Foi bom que você acordou. Desculpe. Todo mundo sentadinho, apaga as luzes, por favor. Preste atenção nesse vídeo, por gentileza. Quando a angústia se torna tão insuportável que deixar o próprio corpo parece a única saída para fugir da dor. No mundo todo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Mas de onde vem esse desespero tão extremo? Quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais o mundo mergulha na escuridão, nas trevas e na tristeza. Em busca de alívio, as pessoas irrefletidamente se entregam a tudo que é contrário a Deus, agravando a situação do mundo inteiro cada vez mais.
E toda essa escalada de insanidade leva o ser humano ao cumprimento das profecias, escritas há milhares de anos. Nos últimos dias, o ser humano viverá para si, egoísta, sem sequer saber amar. O amor se esfriando de quase todos, e as pessoas em total escuridão. E é só olhar ao nosso redor para ver que vivemos esse tempo. Tempo de muita frieza, em que o valor da vida humana foi substituído pelo valor do dinheiro e das coisas materiais. E, para se anestesiar, as pessoas facilmente se distraem. Nunca houve um tempo de tanta distração. Assim como também nunca houve tanta opressão, tanta depressão, tanto desespero. No semblante das pessoas, a dor, que muitas vezes gera insensibilidade. Quem é ferido, também fere. Sem afeto natural, o filho mata a mãe. E a outra mãe tira a vida do próprio filho. O que antes era um mal raro, hoje é comum. Vivemos a barbárie e o caos. E os anestesiados querem nos convencer de que é normal o que nunca vimos acontecer nesse grau de intensidade. E você realmente acha que isso é o pior que poderia presenciar? A Bíblia fala de um tempo de angústia como nunca houve, mas também de um tempo de angústia como nunca mais haverá. Imagine a angústia que já vivemos hoje multiplicada. O desespero das pessoas por se anestesiar multiplicado. O ódio, a frieza, a crueldade multiplicados. Sem o Espírito Santo, o ser humano experimentará o pior momento de toda a humanidade. A pior angústia, o pior tormento, as piores guerras, o pior governo. Você acha que o mundo está ruim? Você não sabe o que aguarda a humanidade quando o Espírito de Deus não estiver mais aqui. Hoje, você pode fazer a sua escolha de atender a este chamado e ser guardado do que está para vir. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim, por favor. Não justifique seu erro. Não justifique seu pecado. Deus ama você a ponto de ter dado o filho dele só para te salvar. Vomita isso. Se limpa, se conserta com Deus. Deixa ele lavar você. Aí não importa se o diabo vier acusar, você fez isso, fiz aquilo, fiz tudo isso mesmo. Deve ter até esquecido de coisas que eu fiz. Tem mais. Mas você esqueceu de falar que Jesus me perdoa. Eu quero te lembrar que eu estou lavado no sangue dele. Amém? Se você quiser ser lavado pelo sangue de Jesus, se você não quer ficar igual aquele jovem rico com dúvida acerca da salvação, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não corra de Jesus, corra para Jesus. Venha cantando essa canção. Ao findar o labor desta vida, o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, quando a morte ao seu lado chegar, que
destino há de ter tua alma? Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo. Tu procuras a paz neste mundo, Com prazeres que passam e vão. com prazeres que passam e vão. Mas na última hora da vida, Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. vida ou morte, Vida ou morte, qual vais aceitar? qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer Hoje Cristo te quer libertar. libertar. Por acaso tu riste, ó amigo? Por acaso tu riste, ó amigo, Quando ouviste falar de Jesus, quando ouvistes falar de Jesus? mas somente Jesus pode dar-te Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. salvação pela morte da cruz. Meu amigo, Hoje tu tens a escolha. vida ou morte, Vida ou morte, qual vai aceitar. aceitar? Amanhã Amanhã pode ser muito tarde. hoje Cristo te quer Hoje Cristo te quer libertar. libertar. Tens manchado tua alma e não podes. Desmanchado tua alma e não pode Contemplar o semblante de Deus. contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de coração puro Os cristãos de coração puro poderão ter o gozo no céu. poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, Hoje tu tens a escolha. vida ou morte, Vida ou morte, qual vai aceitar. aceitar? Amanhã Amanhã pode ser muito tarde. hoje Cristo Hoje Cristo te quer
libertar. Se decides deixar teus pecados, se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, entregar tua vida a Jesus, trilharás-se na última hora, trilharás-se na última hora, um caminho brilhante de luz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo, Ele quer te salvar. Cristo, Ele quer te salvar. Ó Deus, que avisa, que orienta, que tenta, de todas as maneiras, que o ser humano não pereça, não perca a salvação, não sofra. O Senhor avisou para Adão e Eva: não faça isso. Eles fizeram. O Senhor falou para Ló e a família: não olhe para trás. E a mulher dele olhou. O Senhor avisou através de Moisés para Faraó deixar o povo. Ele temou. Olha o que aconteceu com eles. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, o Senhor chamou Judas de amigo. O Senhor o amou. E depois que Ele te traiu, que Ele te trocou, Ele procurou os homens que deram 30 moedas para Ele, disse: traí sangue inocente. E os homens disseram o quê? Que nos importa? Ninguém se importa com ninguém nesse mundo. Quem se importa conosco é o Senhor. O Senhor é o nosso melhor amigo, o amigo certo das horas certas. O Senhor é o amigo de todas as horas. A única coisa que o Senhor não aceita é orgulho, é mentira, é fingimento. Quando Naamã chegou até Eliseu cheio de orgulho, Eliseu nem atendeu. Mandou ele se lavar no rio sujo, que era o Jordão na época. E ele questionou. E quando venceu o orgulho, resolveu o problema. Ele pensou que ia ser do jeito dele. E nunca vai ser do nosso jeito. Mas o teu jeito é melhor. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu te agradeço por ter me transformado, me ajudado, me perdoado, me lavado, me moldado. Senão estaria perdido. Há pessoas aqui agora lembrando como era a vida antes, promíscua, suja, perdida, pervertida, cheia de mentira, de prostituições, de vícios, de mentira. E eu te louvo por ter me transformado. Como eu não seria grato a alguém que me mudou para melhor? Eu não tinha condições de mudar sozinho, nem de resolver meu problema do pecado. Davi, quando pecou, tentou resolver o problema dele, matou Urias, escondeu tudo e parecia que ia conseguir.
Só que os ossos dele gemia, os ossos gemiam, a dor era profunda, porque o pecado é pior do que a dor de qualquer doença. Nós podemos aguentar as lutas da vida, mas viver separado de ti por causa do pecado, não. Isso não. Isso o ser humano não aguenta. Por isso que as pessoas vivem de vício em vício, de festa em festa, de remédios em remédios, de psicólogos em psicólogos. É assim que o mundo está conseguindo se sustentar, de bebida em bebida, de droga em droga, de show em show, querendo fugir da sua realidade. Mas quando se pegam sozinhos, com a cabeça no travesseiro, não tem paz. Seja famoso, seja anônimo, seja muito conhecido ou pouco conhecido, não tem vida nesse mundo. Felicidade, paz, está na tua presença, Altíssimo. E a tua presença nós entramos quando nos arrependemos, quando enxergamos a nossa realidade. O Senhor amou aquele jovem rico e disse: só te falta uma coisa. E ele ficou triste, porque ele era apegado ao dinheiro. Ele preferiu o dinheiro do que o Senhor. Só que o dinheiro não salvou ele. Quantas pessoas o Senhor já salvou, já restaurou, já levantou, já perdoou. Só que tem mais pessoas aqui te pedindo perdão, te pedindo misericórdia, compaixão. E eu sei que o Senhor é rico em perdoar. Meu Pai, a tua misericórdia é infinita. Eu sei que o Senhor tem prazer de limpar o pecador. Não importa qual pecado você cometeu, importa que Jesus está te lavando agora. E se o diabo te acusar, você fez isso, fez aquilo, agora está orando, fiz tudo isso, mas me arrependi, eu não quero nada contigo, eu quero com Jesus. Corre para os braços dele. Ele avisa, ele avisa, ele avisa. Mas um dia, como hoje, vai começar normal, e de repente Jesus voltará para buscar a tua igreja, o teu povo. Aleluia. Eu não sei onde eu vou estar, eu não sei que horas vai ser, mas eu sei que eu quero subir. O Senhor conhece tudo sobre nós, o Senhor sabe o nosso nome, onde moramos, o que fazemos, como estamos, por dentro, por fora. Por fora as pessoas conhecem a nossa aparência, elas conseguem ver nosso rosto, nosso corpo, nossa roupa, mas o Senhor vê o nosso interior. Meu Pai, não nos dê nada que vamos nos apegar, não nos dê nada que vai fazer nós nos afastarmos de Ti. Não deixa eu ter nada que vai me tirar da Tua presença, nada, porque qualquer coisa podemos perder, mas Tua presença não, ela não. Na Tua presença há alegria, há gozo. A alegria é maior, melhor do que na fartura do trigo e do vinho. Na tua presença há gozo, há paz. Quanta paz há na tua presença. Nós estamos aqui por causa de Ti. Aleluia. Cante, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele.
são todas as coisas. Porque dele, por ele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as mãos e cante a ele a glória. Ele a glória, A ele, a ele a glória, a ele, a ele a glória, para sempre. pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, Com profundas riquezas, o saber o saber e o conhecer de Deus, conhecer de Deus. quão insondáveis Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. com profundas riquezas, Quão profundas riquezas, o saber o saber e o conhecer conhecer de Deus. quão insondáveis Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. os seus caminhos. Solte a voz e cante a ele a glória. Só vocês, a ele a glória. A ele a glória. Para sempre. Pra sempre. Amém. A ele a glória. Ele a glória. A ele. A ele A ele. a ele a glória. Para sempre. Pra sempre. Amém. Receba o Espírito Santo. Pode adorá-lo. Ele vem com fogo. Ele chamou Moisés numa sarça que tinha um fogo no meio e não se consumia. Minha amiga, meu amigo, ele te acende, como ele acendeu o fogo do altar, como ele desceu em forma de fogo quando Elias clamou. É ele que acende o fogo, não sou eu, não é a igreja. O fogo do Espírito de Deus queima tuas fraquezas, tuas friezas. Assim como o coração dos discípulos no caminho de Emaús queimava enquanto ele falava, o fogo do meu Deus vem sobre ti agora. O fogo do Espírito Santo vem te acender, te levantar, te purificar, para que você possa ter uma fé mais valiosa. Não estranhe o fogo que arde no meio de nós. João Batista disse que ele viria, e ele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Vem, Espírito de Deus, agora, e queima o pecado, a fraqueza, queima, meu Pai, os maus pensamentos, as dúvidas, os medos, os temores, e torna tudo novo, e abençoa teu povo que se prepara para a tua volta. Minha amiga, meu amigo, fique à vontade e adore o teu Deus agora. Aleluia, adore a Ele.
Abrace o seu corpo agora. Faça dessa canção a sua oração. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. no oceano do Espírito. E ali adorarei. E ali adorarei ao Deus que me salvou. ao Deus que me salvou. Eu adorarei. Eu adorarei ao Senhor da minha vida. ao Senhor da minha vida, Que me compreendeu. me compreendeu Sem nenhuma explicação. nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo. que desce como fogo, Vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. encha-me de novo. Espírito, 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 só vocês que descem como fogo. Vem como e encha-me de gozo. Eu adorarei ao Senhor da minha vida. ao Senhor da minha vida. Olha que bacana, que me compreendeu. Me compreender Ele te compreendeu, minha amiga, meu amigo, sem nenhuma explicação. sem explicação. Eu adorarei ao Senhor Ao Senhor da minha vida, que me compreendeu me compreendeu sem nenhuma explicação. nenhuma explicação. Levante as mãos e cante: Espírito, 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 que desce que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e encha-me de novo. encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce. Desce como fogo, Chama ele, vem. vem como em Pentecoste, E encha-me. e encha-me de novo. Seja cheio do Espírito de Deus. Essa é a ordem do dia: enchei-vos do Espírito. Você não vai sair daqui cheio de preocupações, de ansiedades, de medo, mas cheio de Deus, seguro, em paz. Só Ele dá paz, porque Ele é o príncipe da paz, o autor da paz. Receba paz, receba alegria de pertencer a Deus, de ter um dono. Aleluia, digno, digno, e só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Ele recebe a nossa humilde adoração. Quem somos para te oferecer alguma coisa? Ó grande e poderoso Deus,
que nos alcançou com a tua misericórdia. Nós não podemos esquecer o que o Senhor fez por nós. Não foi pouco não, meu Pai, foi muito. Receba a nossa vida e guarde ela, porque é tua, meu Pai. Somente do Senhor é a nossa vida. Seja feita a tua vontade na nossa vida, assim na terra como é aí no céu, meu Pai. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra, a glória, o louvor, meu Pai. Pai amado e querido, nós aguardamos novo céu e nova terra, que o Senhor nos ache irrepreensíveis, limpos, purificados, em alerta, para não sermos pegos de surpresa. E quem crê, diga amém, amém. E graças a Deus. Receba a nossa adoração, receba a nossa vida, nossas palmas. Receba, receba. Te amamos, te adoramos. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.